Quem lá? Oh. Leva pra ele. Pode vir, seu carro. Leva um banquinho. Aqueles banquinhos aqui embaixo. Tá. Bora, seu carro. Rafael, depois qualquer coisa você desliga. Muito bem, graças a Deus estamos aqui com o Exu para a gente poder aprender mais com o diálogo com os espíritos. Seu Exu, qual que é o nome do senhor? Eu sou o Exu Capa Preta da Sete Encruzilhada. A gente só ouve normalmente capa preta. Por que o senhor é da Sete Encruzilhadas e não é só capa preta? É assim, moço. Cada Exu, o Exu Capa Preta, se ele quiser dar o outro nome que ele tem, ele dá. Senão, não. Eu sou o Exu da Sete Encruzilhadas, porque eu atuo nas encruzilhadas. Claro. Por exemplo, tem o Exu capa preta que às vezes ele pode trabalhar na mata. No cemitério. Sim. Sim, entendi. Por que não? Então tem a ver com o campo de força onde o senhor atua. Sim. Claro. Entendi. E o senhor lembra muito ou pouco da sua vida encarnada? Nem muito, nem pouco. Mais ou menos. É assim, moço, eu só falo da minha vida quando encarnado. É. Das coisas que eu guardo pra mim que é boa. Sim. Mas tem as coisas ruins. Certo. Claro. E o senhor acha que alguma coisa que o senhor fez enquanto o senhor estava nessa vida encarnada contribuiu para hoje o senhor ser o capa preta das Sete Encruzilhadas? Sim. Contribuiu. O que mais quer saber dessa parte? Porque muitas vezes as pessoas dizem Exu porque fez muita maldade. Tem ligação isso? Ou é porque tem conhecimento em determinada área? Não. Como é que é? É assim, moço. Quando eu estava em terra, aconteceu algo na minha vida que isso, nesse casual, acho que eu não contei pra ninguém. Uma porque ninguém perguntou. E outra porque ninguém tem que saber da vida de ninguém. Claro. É ou não é? Sim, sim. Mas aconteceu algo na minha vida que fez eu ser o que eu sou hoje. E é por isso que às vezes, Exu, eu não sei se são todos, mas eu não gosto de traição. Traição? O motivo ao qual eu estou assim hoje foi por causa de uma traição. Entendi. Ou seja, traíram o senhor e o senhor não gostou. É assim? Qual é o ser humano que gosta de ser traído? Claro, mas sim, sim. Mas eu digo assim, além do senhor não gostar, o senhor foi lá e meteu o pé. Do jeito que vós acha que é isso, né? Claro, claro. O que aconteceu, moço? Senhor. O meu sangue, que o ser humano fala que é irmão, ele acabou me traindo. Mas não só meu irmão, mas também minha esposa. Houve uma traição na qual eu não aceitei. E por causa disso eu estou aqui hoje. É aquele tal famoso nome. Se não vai ser feliz comigo, vós não vai ser feliz com ele também. Então eu matei ele, ela e eu. Morreu os três juntos. Dentro da própria casa, tranquei todo mundo lá dentro e taquei fogo. Assim pelo menos não ia ter mais traição, não é? É uma forma de ver, sim, senhor.
Sim, senhor. Na minha época era assim. Claro, claro. Mas já tive muito pataco. Aham. Na minha época, eu tinha, ou eu era, né? É. Bastante, como se diz assim, com pataco. Porque na época, Rico. Uhum. porque na época, o que valia era aquele negócio que os velhinhos gostam. O que é, moço? Dentadura. Que isso? Não. É um negócio que põe na boca. Não. É. Que o velhinho gosta. O que os pretos velhos gostam? Ah, preto velho. Bengala. Não. Que bengala. É. Café, moço. Café, café. Isso não é tão burro assim, né? Não, claro que não. Aham. Já tive muito e também já tive pouco. O senhor foi barão. Barão do café. Agora entendi. Mas a minha maior tristeza, Hum. onde eu me vi angustiado, foi quando eu descobri que fui traído. Aham. E aí foi o que aconteceu. Desculpa, o senhor estava dizendo. Não apaga a luz, não, deixa assim mesmo. O senhor me perdoe, viu? E foi isso que aconteceu, moço. Certo. O por eu estar hoje como Exu. É. Uma, que eu fui um suicida, porque eu me suicidei, Sim, realmente. não é? Foi. E hoje, aqueles que eu matei trabalham comigo. Para pagar o que eles fez. Né? Vai ficar assim impune? É claro. Não é? Sim. Não, lógico. Aí o que mais queria saber? Nossa. E aí, então, normalmente a gente ouve quem faz uma passagem desse tipo encontra o outro lado de uma forma bem desagradável. Como é que foi pro senhor? Mas quer saber mesmo? Oh. Será que eu conto? Fica a seu critério, gente. Só se o senhor achar melhor não, a gente passa para a próxima. É melhor, né? É melhor? O senhor acha que porque às vezes a gente até pergunta isso para a pessoa pensar 2 vezes antes de fazer, né? Porque às vezes pensa assim, não tem muita responsabilidade, vou fazer porque me deixou bravo, foi injusto comigo, agora eu vou quebrar tudo mesmo. E aí tem consequência. Toda ação tem a sua reação, não é? Sim, senhor. Se vai fazer o bem, vai colher o quê? O bem. Mas mesmo, moço, que o bem seja um grãozinho pequeno que vós plantou. Mas se vós todo dia for lá colocar um pouquinho d'água, vós vai semear, não vai? Aquele pouquinho que vós pôs. Às vezes é insignificante para mas para aquela pessoa que vós fez a caridade, é muita coisa, não é? Pega fogo, vocês estão ficando doidos? Às vezes a outra pessoa que está do lado, que viu, vós fazer aquele pouquinho só. Às vezes ela até pode falar, nossa, eu faço tanto e não recebo. Ele só fez só um pouquinho e recebeu. Porque não é o jeito que vós faz. Fazer por fazer, qualquer um faz, não é? Sim, senhor. Mas enquanto faz, coloca o coração. Realmente. É diferente, né? Sim. Tem a reação. Reação boa e reação ruim. Se fazer coisa ruim, vai receber espinho. E se fazer coisa boa, vai receber rosa. Não é? Sim, senhor. E quem está ouvindo a gente e de repente está até nessa situação de uma traição, seja na área do relacionamento, seja na área financeira, que conselho? A pessoa está assim, amargurada por dentro e bem agora está ouvindo o nosso diálogo. Falar, bom, se o Exu hoje se tornou Exu um espírito respeitável,
Então eu vou também quebrar tudo. O que o senhor dá de sugestão para a pessoa que está passando por esse momento de dificuldade? Que não quebre, né? Aham. Porque se vai se quebrar, É. como que vai ter outro? É, Não é? sim. Na minha época, moço, eu não tinha como pensar. Porque o ódio já tinha tomado conta de mim, né? Mas às vezes, moço, que essa pessoa que vai falar, Isso. que tá aí ouvindo, sei lá o quê, É. às vezes ela tá assim, não porque o que aconteceu, e sim pelo que ela sentiu. Porque se eu ver uma coisa, mas se eu sentir é outra. Aham. Eu posso fazer o que for, É. mas eu só vou ter mágoa se eu sentir. Sim. Porque eu sentir é diferente de ver. Não é? É. Então tem um pouco de parte nisso. Lógico que tem. Certo, certo. Mas que ela pense bem. Porque às vezes se ela fazer o que nós falou e meter o pé, É. muitas das vezes não vai ter alguém do lado dela para socorrê-la. Às vezes ela vai querer ser suicida, não sei. É. Mas o que levou ela a ser o que ela é? Entendi. Tem que buscar as origens, né? Das coisas. Tem que ter sentido, né? E o senhor acha então que buscando as origens vai sempre acabar voltando para ela mesma? Como parte, pelo menos, da causa? Não entende o que nós quer dizer. Por exemplo, o senhor acha que se a pessoa pesquisar, falar assim, bom, esse fato aconteceu e vou buscar quem é o responsável. O senhor acha que a hora que ela for procurar o responsável, ela vai achar nela mesmo parte daquele que causou o problema? Sim, Olha lá. com certeza. O senhor hoje, quando o senhor olha lá atrás, o senhor acha que o senhor também teve parte? Às vezes deixou, às vezes tinha uma pista, não fez nada. Vamos se dizer assim, moço, que eu fiz vista grossa Olha lá. e achava que aquilo não ia acontecer, porque era meu sangue. Não é? É. Isso é que é, moço, confiar muito. Vamos dizer assim, ter autoconfiança. Aham. Claro. E eu digo, moço, pra voz de si mesmo, o ser humano tem que se autoavaliar. Autoavaliar? Sim. Porque para ela chegar num ponto desse, que nem voz falou, meter o pé, É, querer se matar, é extremo isso aí, né? moço, tem que ser algo muito, mas muito sério. Claro. Porque, moço, se ela falar, ou se a pessoa falar que ninguém ama ela, é mentira. Porque alguém, acima de alguém, acima daquele alguém, e acima do outro alguém, tem alguém que ama ela. Assim. Consegue entender ou não? Oh. Tá claro. Porque sempre acima de vós, e acima da outra pessoa que está acima de vós, e acima daquela pessoa que está acima de vós, tem alguém que ama vós. Ou não? É assim mesmo. Então ela tem que parar para analisar. Que se ninguém ao redor dela ama ela, tem alguém acima de todo mundo que ama ela. Que é o homem lá em cima. Sim. Nossa. Não é? É. E a gente não para pra pensar nisso, né? Moço, tem ser humano que não pensa nisso. O ser humano hoje, mas quer saber o que o ser humano pensa? Vamos ver. Só no pataco. Dinheiro. O senhor fala assim, acima da família, acima Moço, dos amigos. o ser humano olha, no caso a dele, o ser humano não quer, vamos se dizer assim, aqui tá o meu caso A, É. não.
lógico que o ser humano pode querer mais, mas junto com a evolução. Sim. Porque se ele receber mais daquilo que ele pode aguentar, ele não vai aguentar, ele vai cair. E se ele cair, quem é que vai sustentar ele? É a família, não é? É, Se a família estiver bem, como que se diz, sustentável, né? sim. É assim que fala? É assim mesmo. Mas se a família não tiver sustentável aí, como que é que vai sustentar aquele que está na evolução? Não dá, não. Consegue entender? Sim, senhor. É como se eu estou construindo uma casa. Não adianta eu querer uma casa mais alta do que o alicerce aguenta. Não. Porque é assim, moço. Vós só fez o alicerce, É. o fundamento. Aham. Vamos se colocar o fundamento. Vamos. Vós só colocou o fundamento para aquele tipo ou espécie de coisa. Mas não pode colocar mais que o fundamento aguenta, porque senão o fundamento vai desabar. E tudo que há em cima do fundamento vai cair. E aí, quem que vai socorrer? E isso, se for pensar bem, dizer, você planeja uma casa e quer construir um prédio. E vai cair bem na hora que você estiver mais feliz, né? Nossa, tô acabando. Coitado de quem fizer isso, né? Coitado. Claro, claro. Coitado, né? Porque todo, moço. Eu digo na nossa religião, porque se vós for aí fora e falar da nossa religião, a nossa religião, vamos se dizer que é uma gota no oceano. Consegue entender? Nossa. Assim, uma gota em oceano, em qual sentido o senhor fala assim? Vamos dizer assim, que é um rejeito. Se hoje vai sair aí pro mundo afora falando que vós é da nossa religião, É. vão te crucificar igual crucificaram É mesmo. Cristo, não é? É. Parte da ignorância das pessoas, né? Porque não estão preparadas para a evolução. Porque se tivesse preparada para a evolução, eles iam crescer, assim como o tempo, assim como o mundo está se preparando para evoluir. Como o ser humano é um pouco mesco, então ele não quer crescer junto com a evolução. A evolução está crescendo. E só cresce com a evolução aquele que tem paciência, aquele que está disposto a aprender como que é que a evolução evolui. Ué, você quer aprender com a evolução, mas como que a evolução evolui? Vós não sabem. Não adianta. Tem que ter paciência para aprender. Eu tive paciência para aprender. E eu morri. Encarnei, morri. E não quis mais voltar para essa terra. Porque eu sabia que eu ia sofrer. Porque, moço, se eu tivesse aqui hoje, eu não teria paciência. Eu nem teria tempo para evoluir junto com a evolução. Então por isso que eu escolhi ser Exu. Aí o moço chega para mim e fala assim, o que é Exu? Exu é paciência. Se vós não cultuar a paciência, como que vós vai viver? Vós já percebeu, moço, que nesse mundo, quem não tem paciência morre cedo? Não percebi.
Não? Morre mesmo? Então percebe-se pra nós ver. Oh. Claro, vai destruindo aquilo que está construindo numa velocidade maior, né? Vamos dizer assim, que tudo ele quer agora. Ela. Quero, mas eu quero agora. Aí, Exu, me arruma um trabuco? Arruma, moço. Trabalho. Mas e agora? Não Não tem como, moço. dá. Esse não está preparado para a evolução. Uhum. Porque a evolução já está aí, moço. Se a pessoa tiver consciência, Uhum. ela vai saber que a evolução está aí. É só ela parar para pensar. Seu Capa Preta, como que a gente pode provar para a gente mesmo que somos espíritos e não só uma máquina funcionando aí, de carne e osso? Pergunta difícil, hein, moço? Uma vez disseram que na hora que você sonha, sai do corpo e lembra, tem sonho lúcido assim, ou projeção astral, e você lembra, daí tá provado, né? Não precisa de mais prova. Mas o que o senhor acha assim que mais pode ser feito? Essa é uma boa, né? Provar pra pessoa que ela é um espírito. É, como é que ela prova para ela mesma? Porque muita gente diz assim, eu vejo o espírito baixando, mas será que tudo isso, será que eu mesmo sou um espírito? E a pessoa quer Sabe por quê? acreditar, mas não consegue. Sabe por quê? Ah, Porque espírito sente. ah, Mas pode fazer um teste. ah. Isso daqui é carne. É. Mas dentro da carne tem um espírito Ah, que faz com que a dor apareça. É uma forma de dizer que dentro da carne tem um espírito. claro. Sim. Qual é o jeito mais fácil de saber com que dentro dela tem um espírito? É, qual que É o dia que ela não acordar mais. é? Aí ela vai ver que não é. Tá aprovado. O senhor acreditava que a vida continuava? Moço, se eu falar pra voz que eu era um tolo, sabe o que é tolo? Ah, Uma pessoa egoísta que só pensava em si próprio. ixi. Esse é um tolo. Até no dia de hoje, o senhor acha que é um tolo uma pessoa que é assim? Mas como? Olha. Mas não tenha dúvida. Uhum. Claro. Que... A pessoa que pensa em si mesmo Uhum. é uma pessoa que não tem amor. Não tem amor, né? Não tem, ela não ama ela mesma. Uhum. Porque se ela, vamos dizer assim, que se ela amasse ela mesma, ela teria amor ao próximo. Não seria egoísta. Porque egoísta, moço, não é só aquilo, não é só aquela pessoa que quer as coisas só para ela. Uhum. Ela pode até dar. Mas dá com o intuito de receber. Não. Ela é egoísta. Sim. Certo. Então o senhor estava nesse estado de espírito enquanto encarnado, então as coisas espirituais, para as coisas espirituais o senhor nem dava muito valor, é isso? Não. Não dá. Não, porque para mim isso não existia. Mas tinha gente que cultuava Deus de diferentes formas. Tinha. Tipo a igreja católica. Tinha. Ah. Só que eu não vou falar meu nome. Não. Eu, capa preta, Sim. pra mim aquilo era besteira. Que é besteira para muita gente hoje, né? Só que pra mim agora eu vejo que não é. Não só hoje, mas quando
eu me desencarnei, eu vi que o mundo totalmente, eu vi um mundo diferente. Ah, Porque eu cheguei num ponto será que eu devo falar? deve falar. Eu cheguei num ponto, moço, quando eu desencarnei, eu cheguei num ponto bem escasso que um espírito pode chegar. Esse caso só fala um nível baixo. Moço, quando eu estava num corpo, em terra, um ser humano, nunca imaginaria que quando eu me desencarnasse, iria acontecer isso. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Para provar isso, eu estou respondendo aquilo que você perguntou para mim. Isso. Sim. Para provar que dentro da carne tinha um espírito. Nossa. E dependendo daquilo que vós faz na terra, vós vai ter que passar por isso. Para vós entender o que é e de que forma o espírito vence através da carne. Nossa. E ainda hoje é preciso que muita gente passe por isso, porque enquanto encarnado, o senhor acredita que tem gente que não está interessado, nem vai estar. Ele vai tomar uma surpresa lá depois. Vai. Dependendo de que parte cair, porque tem a parte do suicida, como o nosso amigo estava falando outro dia. Sim. Tem a parte de morte natural. Mas a parte que eu caí foi a parte. Vamos dizer que para um ser humano ele não aguentaria. Claro, o senhor tinha um pouco de assassino no seu currículo também, né? Que matou outros dois. Por mais que tivesse ali Sim. na autodefesa, né? Mas quando a gente morre, eles não querem saber o que aconteceu. Você consegue entender? Como é que é? Se vós matou, vós matou. O julgamento vai ser que vós matou. Não quer saber por que vós morreu. Quer saber por que vós matou. E em cima disso é que vai os dias e as luas grandes que vão passando. É diferente, né? Os dias da terra com os dias do plano espiritual. É diferente. Sim, senhor. É diferente. Mas o ser humano, se ele visse o ser humano arrogante, a pessoa que não tem paciência, ela, como que eu posso dizer? Ela colocaria a mão na consciência para pensar o que é que ela veio fazer na Terra. Ela tem que ter um objetivo, não é? Tem. Certo. Qual que é o objetivo? Vai de Eu tenho cada o um. meu. Vai de cada um, então? Sim. Vós veio na Terra para fazer uma diferença, não é? Sim. O moço veio na Terra para fazer uma diferença. Meu menino veio na Terra para fazer uma diferença. Cada ser humano veio fazer algo na Terra. Que seja vós veio para mostrar como é que é um espírito, ou que seja um caboclo, um preto velho, um Exu. Sim. Vós veio fazer a diferença. Claro. De alguma forma, mas veio. Sim. Vós está caminhando para evolução. Também. Não é igual a todo mundo, né? Sim. Sim. Assim
sucessivamente. O senhor está dizendo assim, não importa aquilo que você está fazendo, da coisa mais grande à mais pequena, todo mundo veio fazer diferença. Sim. Se você é o presidente ou se você é aquela criança que está indo na escola. Vieram para fazer alguma coisa, moço. Não vieram para vagar. Porque senão o ser humano não tinha consciência, não é? É. Não tinha ideias. Não é? Sim. E vocês, então, qual que é a ocupação do senhor hoje como espírito desse lado aí? A ocupação de que jeito vai se falar? Tipo, o senhor vai resgatar alguém quando morre? O senhor... É muito raro, viu, moço? É? Eu fazer isso daí. Aham, aham. Mas eu faço. Claro. Que mais? O que o senhor faz então que não é raro, que o senhor mais faz assim? Vim trabalhar. Isso não é raro. Não é raro? Quando se trata de caridade, moço, não importa, que nem vai se falar aí, a hora, É. se é dia ou se é noite, Exu tá para trabalhar. E quanto mais caridade a gente faz, quanto mais coisa a gente ajuda, ou uma coisa ali que a gente faz, que a gente move, É. a gente caminha para a evolução também. Caminha lá. Porque assim como o ser humano evolui, o Exu também. Qualquer entidade evolui. Evolui? Sim. Mas se o senhor não encarna mais, não quer dizer que o senhor já é super evoluído? Não. Hã? Se eu fosse isso daí que você falou, como que é? Super evoluído. Eu não estaria aqui. Mas então o caboclo sim é super evoluído. Você vê que ele vem também, né? Porque ele é do lado dos encantados. Que ele da direita, né? Então não tem disso. Os que já estão, moço, vamos dizer assim, super evoluído que você falou. Isso, super evoluído. É esse negócio aí. São aquelas entidades que vieram antes de mim. Antes daquele que já passou por mim. O primeiro que veio em terra. Esse já não vem mais. Quando fala assim que o Exu vai subir, demora muito tempo ainda. Aí ele vai fazer esse negócio aí que o Voz falou. Claro. Mas o dia que chegar, moço, essa evolução que eu tanto espero, antes de eu subir, Voz ainda vai vir falar com ele, Oh, meu Deus. não é? É. Aí eu vou falar, moço, hoje é o último dia que eu falo com Voz. Ah, Aí eu não vou falar mais. nossa. Aí já é um espírito muito evoluído. Ele não vem mais, moço, em terra. Aham. Ou seja, não vem mais em terra, o senhor fala da comunicação. Não. Claro. Ele pode vir, mas ele não vem mais num corpo trabalhar. Ah, entendi, claro. Trabalha de outras formas, né? Sim. Aí ele vai ser, vamos supor aí, um maioral acima do maioral. Que daí o cara, o homem não vem, né? Ele manda alguém vir, Aham. mas ele não. Ele mesmo não. Claro, claro. Então, existe competição entre vocês de quem vai pegar um médium para poder, através dele, evoluir? Tem. Tem? Meu
cavalo não tava falando pra voz agora há pouco? Tá. Meu cavalo não, eu. É. Senhor, nele, né? Através dele. Aham. Não tava falando pra voz Ah. do outro Exu. Do outro Exu. Sim. Há uma disputa entre nós. Não que a gente vá afetar o corpo, Aham. mas há uma disputa entre nós. Como é que é essa disputa? Quem for mais esperto, que vem primeiro, Aham. não é? É, ué. É assim. São avalanches. E cada avalanche vai disputar primeiro. Eu não vou falar pra voz o que é que a gente disputa, mas a gente disputa. Ah. Claro. Que seja na batalha, que seja na mironga, que seja na magia. Oh. Mas que a gente disputa, a gente disputa. Eita. Por que que então as pessoas assim sempre acham que o Exu é tipo, quando ele é de lei, porque ele já é consciente que não se deve disputar nada, pode esperar a sua hora, ele é um espírito que a gente diz assim, emancipado espiritualmente, que já não está mais para esse tipo de disputa. O pessoal se engana, né? Eu acho que sim. E eu não vou entregar, moço. Não, não precisa. Mas tanto o Exu de lei, Exu coroado, Exu batizado, Exu pagão, Tronado. que seja, Aham. vai disputar, moço. Vai, né? Porque ele quer vir trabalhar. É, Ele vai ficar lá. é. Como que, eu vou falar pra voz, Pode falar. como que ele vai ficar conhecido? Hum. Conhecido é um modo de eu dizer. Não, é, claro. Como vai se expor a oportunidade de ajudar alguém. É. Claro. Como que ele vai fazer isso? É, Lá no canto dele. não dá. Não tem como, né, moço? Não tem. Ele tem que vir para fazer a caridade. Pode ser Exu, do jeito que for, mas ele tem que vir. Claro. E vai haver uma disputa. Se não haver disputa, moço, não é Exu. Ah. Mas então tem vencedor e perdedor aí. Sim. Mas não é por isso que eu vou desfazer daquele que perdeu hoje, porque amanhã ele pode ganhar de mim. Ah, claro. Sabe por quê, moço? Ah. Porque ele vai, com as armas dele, me estudar. Estudar. Nesse dia que eu ganhei, às vezes eu coloquei a minha maior magia. E foi ali que ele pegou meu ponto fraco. Amanhã ele pode vir e usar uma magia pequena dele e me vencer. Porque eu mostrei pra ele a minha fraqueza. Ah, nossa. Assim como o Exu tem o seu ponto fraco, o ser humano também tem. Então não precisa de um super forte para derrotar ele. Não. Às vezes uma criança pequenininha derrota um ser humano grande. Nossa. É só tocar no lugar certo, né? Ó. Nossa, tá aí uma lição até pra gente, né? Não ser soberbo, arrogante. Sabe por quê, moço? Ah, lá. Hoje nós passa por cima de uma criança. É. Amanhã a criança vai passar por cima de nós. É. Nossa. Ou muitas das vezes hoje tem muito ser humano aí que não respeita velho, velha, não é? Mas amanhã, aquele velho que ele passou por cima pode gofar. Pode o quê? Gofar, Que isso? morrer. Ah. Ah. E ele pode encarnar.
passar por cima dele. Mas não passar por cima do jeito que Vaz está imaginando. Entendi, claro. Assim como Vaz humilha, um dia um pode te humilhar. E assim como Vaz agrada, um dia Vaz pode ser agradado. Não é? É. Assim como um dia Vaz faz a caridade, assim um dia alguém pode fazer a caridade por Vaz. Assim como um dia Vaz pode dar coberta, não é assim que fala? Isso. Para aquela pessoa que às vezes ninguém olha por ela, mas tá passando frio. Uhum. Um dia aquela pessoa vai lembrar de Vaz e vai devolver aquela coberta que Vaz deu para ela. Nossa. E assim vai, moço. Oh. Às vezes alguém bate na vossa porteira Ah. e pede um pouquinho de comida. Ah. E o lema do ser humano é falar, não tem pão duro hoje não. É. Não é? É assim. Um dia Vaz pode bater na porteira daquele que pediu comida para Vaz. Aham. E ele pode falar a mesma coisa. Mesma coisa. Só que como ele passou por isso, ele vai fazer diferente. Ele vai dar comida para quem tem fome. Aham. Isso. Claro, claro. E é isso que é evolução. É um sentimento de dentro, né? É um sentimento. O senhor então está ensinando a gente também, como alguns Exus já ensinaram, que a Exu não é só paz e amor, não. Não. Por que seria? Por que seria? Não, porque a Umbanda prega isso, né? Vocês estão trabalhando dentro da Umbanda. Aí eu falo para Vaz, moço. Ah, Como é que é paz e amor? Sendo que dentro desse paz e amor tem guerra. Porque se a Umbanda fosse isso, não teria demanda contra casa com casa. Não é? nossa, nunca parei para pensar nisso. É verdade mesmo. Aham. Não, mas que às vezes pensa assim, tem demanda porque quem aceitou a demanda foi uma quiumba, um egum, um espírito zombeteiro. Não, moço. Não é? Se fosse assim, não estava fácil de resolver. Tava fácil. É Exu mesmo. Sabe por quê, moço? Porque é assim. Ah, A partir do momento que eu não gosto de voz, ah. eu não gosto de voz. Ixi. E eu vou fazer de tudo para te derrubar. Mas mesmo o senhor sendo o Exu capa preta, Se eu sou o Exu, que tô na cabeça do meu cavalo, eu vou ter que fazer. Porque se ele tá pedindo para eu, o que foi passado para Exu, moço, não volta atrás. Não é? Eita. E da minha forma eu vou ter que agir. Aham. Então não é paz e amor, moço. Tá então concluído que Exu não é paz e amor. Quem pensa assim tá criando uma ilusão na cabeça. Não sei, depende de que jeito que é a paz e amor que essa pessoa fala, né? É, então. Porque, moço, para ser paz e amor, É. não tem que ter inveja do terreiro do outro, da casa do outro que seja. Claro. E como que é que a pessoa fala que é paz e amor, É. sendo que ela não pode entrar? No caso A, do outro sacerdote que seja, Aham. ele não pode ver uma coisa diferente que ela fala, ai, na minha casa não tem isso. Gera uma demanda. É. E quem é que vai segurar a demanda? O Exu. O Exu. Vai segurar. Quem que vai mandar a demanda? O Exu vai mandar de volta. Eu não vou deixar demanda dentro da minha casa. Não. Não Mas é assim, minha. aquele que mandou demanda pro senhor também veio do Exu. Veio. Nossa. Porque a partir do momento que o sacerdote entrou dentro da casa, É.
e profanou aquilo que saiu da boca dele, gerou demanda. E pra que é que ele vai ter inveja do outro, sendo que o outro faz o que ele faz? Por que ele vai ter inveja do outro, sendo que o outro faz o que ele faz? Como Ele assim? não fez o juramento falando que ia fazer a caridade? Fez. E por que é que ele não faz a caridade? É. Aí é onde gera demanda. Porque ele não faz a caridade e tem inveja daquele que faz a caridade. Ah. Goste o que gostar e doa o que doer. O senhor está explicando, às vezes, de onde pode surgir uma demanda, né? De uma casa para outra. É inveja, então. Uma delas é inveja. Uma, tem Tá. muitas. Claro, claro. Então, se alguém entrar numa casa de Umbanda, não é porque é a casa de Umbanda que o Exu vai falar assim, se você pede para ele fazer uma maldade, às vezes ele pode aceitar. Não, Como é que é? é assim, moço. Nessa casa aqui, eu tenho a certeza que não vai acontecer. Não vai acontecer nessa casa. Mas se o senhor incorporar um menino lá numa outra casa que aceita e tudo, Eu vou fazer. o senhor vai fazer? Mas o senhor não vai cair na sua evolução? Eu fazendo sou mal? Exu de Quimbanda. Aham. Não sou Exu de Umbanda. O senhor é Exu de Quimbanda, que diferença que tem? Demônio. Aqui, moço, vamos se dizer que eu sou um bichano. Que é isso? O bichano é um gato. É. Um gato manso. E lá? O senhor é um leão. Ah, eu sou diferente. Mas não é por isso que eu não sou doutrinado. É aquilo que eu falei pra vós, moço. É. É o alicerce. É o alicerce, é. Cada alicerce foi feito para uma coisa. Se o alicerce daqui foi feito para fazer a caridade, então nós vamos trabalhar na caridade. Se o alicerce de lá foi feito para fazer a maldade, nós vamos fazer a maldade. Mas o senhor não rebaixa a sua Mas evolução? tem o seu preço. Tá lá. Tem o preço. Tem o preço. Tanto para casa quanto para o Exu. Sim. Mas se tem preço, por que o senhor faz? A gente normalmente quando vê que é um negócio ruim pra gente, a gente não faz. Porque tem que ser feito. Moço, nada nessa terra não é para ser feito. Tudo é para ser feito. Se vós tiver aí no vosso cocoroco, que vós vai cavar aqui, e que vós vai achar algo aqui, vós vai fazer. Ou senão vós não vai descansar em paz, não é? Sim, senhor. É a mesma coisa o Exu. Nossa. O próprio Exu Tiriri tinha falado mesmo que a gente faz do Exu uma ideia muito diferente do que é a realidade. Né? Vocês são nossos companheiros, mas não são nem nosso escravo e nem santinho. Não, moço, nós não somos, sabe por quê? Porque nós também temos, os nossos deveres e fazeres, né? Nós andamos junto com vocês. Nós fazemos junto com vocês o que vocês querem que nós façamos. Só que é assim. Responsabilidade. É isso? Tudo tem que ter isso. Tudo tem que ter isso. Tem. Ou seja, saiba aquilo que você está pedindo, que você está trazendo, porque veio quente e volta fervendo. É bem por aí, viu? Porque é assim, moço. Se você souber pedir,
nós vamos saber te dar. Se você não souber pedir, nós vamos te dar do jeito que a gente entendeu. E não adianta vir falar que foi errado, porque vós falou que queria assim. Sim. Nossa. O senhor está ensinando a gente até a ter clareza quando pede. Sim. Porque é assim, moço. Vós fala que quer um amor. Fala. Só que vós não fala pra eu. É. Só que eu sei. Vós não fala pra eu que esse amor já tem um amor. Consegue entender? E eu vou dar pra vós esse amor. Só que o amor desse amor vai vir prestar conta com vós. E daí vós vai chegar pra mim e falar, pô, Exu, não era isso que eu queria. Vós não queriam o amor? É. E esse amor que vós queria já tinha um dono. E por que é que vós queriam o amor que já tinha dono? Claro. Não é mais fácil vós falar assim, Exu, eu tô precisando de uma moça. Mas eu queria uma moça que fosse assim, 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 assim. É. Não a moça que já tem dono. É. Consegue entender? Sim. Sim. Nossa. Então o senhor diz, o senhor faz o que faz porque porque tá no seu momento de fazer, para que a pessoa que veio pedir aprenda a não pedir mais. Tem isso também. Moço, o Exu está sempre pronto a fazer e a falar. Às vezes aquela pessoa já tomou tombo, mas eu não vou deixar de receber ela só por causa disso. É. O que eu vou fazer? Eu vou recebê-la. Só que dessa vez eu vou alertar ela. Para ela saber falar. Ou para ela saber pedir, porque Exu sabe o que ela quer. Basta ela pedir, mas pedir certo. E pedir com clareza, né? É. Ou para ela decidir o que ela quer. Por isso, então, que quando esse pessoal, os americanos sempre ensinam assim, tem uma meta na sua vida, escreva essa meta, reescreva diariamente, deixe isso bem claro para você que o universo ajuda. Eles dizem que o universo ajuda. Mas sempre tem alguém, às vezes até o Exu que está ajudando, e a clareza ajuda a chegar na meta. É isso que o senhor falou. Sim. Nossa. Por que a gente não se importa tanto com uma coisa tão importante? É aquilo que eu falei. Olha lá. Porque o ser humano se importa com o bem-estar. Não com os outros que estão à volta, mas com o bem dele. O bem dele. Se ele tá bom, tá bom. É. Realmente. Como que ele vai pensar em fazer o bem, igual você está falando aí? Isso tudo, moço, é evolução. Você está falando e está caindo num lugar só. É mesmo. Que é evolução. Que é a evolução. E que a gente não dá muita atenção, né? Não. Igual o senhor falou, quer lidar com o negócio, mas nem sabe com o que está lidando. Ou vamos se dizer assim, É. que às vezes está falando com o Exu É. e nem sabe o nome dele, Nem sabe. porque não perguntou. Nossa. Boa noite, Exu, boa noite. Exu, eu quero um trabuco. Oh. Mas nem perguntou quem é o Exu É e o que é que ele faz. Nem é interesseiro, né? A pessoa. Daí o senhor fala, vou ouvir então, fala aí. Aí o senhor entra no estado do espírito da pessoa, né? Né? Porque às vezes a pessoa, ela vem muitas das vezes para falar, porque os outros, ser humano, não aguentam mais ela falar. E como o Exu é paciente, o Exu vai ouvir. É.
Claro. E Exu ouvindo ela falar, ela vai falar, nossa, eu falei, e o Exu não falou nada. Lógico que não, porque ela tá falando. Nem deu tempo, não deixou eu falar. E na hora que eu vou falar já não dá mais, porque já tá acabando a gira. Nossa. Claro, claro. A gira pelo menos o tempo dela ali com o senhor, né? Claro. Não dá tempo. Não dá. Perdeu a oportunidade. Perdeu. Aí tem que esperar a outra gira. Tem que ver se eu quero atender ela. Porque se eu não tiver no meu dia bom? O senhor tem dia bom e dia ruim? Se eu tô mais próximo do ser humano, o ser humano tem um dia bom, dia ruim, por que que Exu não pode ter? Olha, claro. É mesmo. Se eu falar que eu não vou vir trabucar, eu não vou vir, pronto. Mas se for gira de Exu? Vem outro, Ah, entendi. mas eu não venho. Claro, claro. Isso é um aspecto da característica do capa preta ou é normal de um espírito desencarnado qualquer? Todo espírito pode pensar assim. Sim, Entendi. ou não. Não dá pra generalizar, né? Eu sou desse jeito. Agora se vai só falar com outro capa preta diferente. Sim, sim, senhor. Cada Exu capa preta trabalha de um jeito, fala de um jeito e trabalha de um jeito. Não é? Sim. E eu sou o capa preta da 7 Encruzilhada. Eu trabalho sentado, de pé. Trabalho deitado. Não importa a minha forma de trabalhar. O importante é o jeito que eu vou agir. Certo. Claro. Seu Exu, a gente já está se aproximando do final do nosso encontro. Tem algum assunto que eu não ou pergunta que eu não fiz, que o senhor tem andado pelo mundo espiritual, mesmo já incorporado, o senhor tem visto que o pessoal precisa escutar? Antes da sua mensagem final, vamos falar um pouco desse um assunto que eu não posso ter chamado, mas o senhor acha importante também que as pessoas saibam um pouco disso. Do que voz quer falar? Assim, às vezes o senhor está andando por aí, ou às vezes o senhor fala, não, tá bom, que você já perguntou, tá bom. Mas o senhor diz assim, olha, eu tenho andado por aí, tenho visto, por exemplo, que muita gente não firma a cabeça na mediunidade, ou que muita Mas gente isso é de lei. que não faz entrega, ou que... É assim, moço. Ah, Uns dá demais e o outro se dão de menos. E sempre aqueles que dão de menos é o que querem mais. Nossa. E é uma coisa que eu não gosto, é de falsidade. Falsidade. Eu não gosto. Dá um exemplo aí. Que o senhor já viu acontecer em terreiro. Terreiro, nem precisa ser em terreiro, pode ser. É a pessoa falar que é e não é. E a pessoa falar que tá e não tá. Mas tem gente que tem dificuldade mesmo, né? Legítima, né? De saber se está incorporado ou não. Não tem? Ou não tem? Tipo, quando tem mediunidade consciente, como é que você sabe? Ah, tenho medo de eu estar fingindo. Acontece com as pessoas. Se acontece, eu não sei, mas que tem. Certo. É. Claro, claro. É uma coisa, moço, que tem que ser estudado. Estudado. Porque como que é que eu posso falar pra vós? É uma coisa que cada casa tem que ter. O seu sacerdote, ou a sua sacerdotisa que diz aí, mãe ou pai de santo que fala, sentar com os filhos e falar e ensinar. Para quando acontecer,
acontecer de verdade. De verdade. Nossa. Sem pressa, né? E pra que pressa? Pra que pressa, moço? Sendo que a pressa é que faz adiantar a morte. Ah, é mesmo. É a falta de paciência que estraga tudo, né? Vou falar no começo. Aí o que acontece? Aí o pai e a mãe de santo não quer ensinar aquilo que foi passado para ele, porque ele vai morrer e vai ter que deixar aquilo para alguém. Ah. E se ele não passa, como é que os filhos que estão na evolução com ele vai saber? E o dia que chegar, vai chegar. E os filhos não vão saber. É na onde que vão estar, sem estar. E sem saber o que está acontecendo. Nossa. O negócio é mais sério do que as pessoas se permitem notar. Porque começa devagarinho, um descaso aqui, outro ali, daí daqui a pouco já está ou no teatro ou montado num negócio estranho que não tem nada de identidade. E o mais ruim é que tem ego que se passa por isso. Olha. E se a entidade mesmo não tiver firme, nem ela vai saber. Nossa. Claro. Então, paciência, desenvolvimento, uma casa séria, um pai de santo experiente. Sim. Tudo isso é ingrediente. Ó. Tudo isso, vamos dizer assim, que caminha para a evolução. Certo. Porque se o pai ou a mãe de santo está preparada ou preparado, vai fazer com que todos os filhos cresçam com ela ou com ele. Vão evoluir junto, vão prosperar junto e vão vencer junto. Esse é Exu. Graças a Deus. Nossa. É uma conversa que a gente teve que foi muito simples, mas com ensinamentos muito profundos. Mas acha? Eu acho. Eu acho. E também abriu a cabeça de muita gente para aspectos da entidade Exu que muitos queriam tapar com a peneira, né? Eu mesmo sempre quis ver o Exu como um espírito apenas benevolente. Que se chegasse para o senhor e falasse, fala mal para mim, o senhor ia falar, jamais. Jamais. Muita gente acha que eu sou o diabo. Mas eu não sou, viu, moço? Não, também. O senhor definiria que o senhor não é o diabo, e aí a pessoa vai dizer também anjo ele não é. Tem até um ponto que diz assim, né? Ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é. O senhor se definiria como? Vamos dizer assim, com um ser, não é? Um ser humano desencarnado. Um ser. Que um dia fui humano, hoje não sou. Sim. Então um ser. Um ser. Nem anjo, nem diabo, um ser. Porque um ser. Um ser pode ser tanta coisa, não é? Sim, senhor. Um ser de luz, ou um ser de trevas. Um ser com a sua própria luz ou com a sua própria treva. Um ser bom, um ser ruim. Ixi. Eu me defino como um ser. E as pessoas devem ter medo do senhor? Pra quê? Só tem medo aquele que deve. Quem deve sempre vai ter medo. Porque um dia será cobrado. Claro. E você tem que ter medo mesmo. Aí eu não vou falar com o Exu, não. Ele vai falar o que eu não quero ouvir. Lógico que não, porque ele está devendo. E eu vou tocar na onde eu sei que dói. Porque se doer porque está inflamado.
E se eu curar a ferida, vai sarar, Vai. não é? Tem. Mas ele não quer. Não quer? O senhor faz chamar a atenção para a ferida, né? Que existe ali, precisa tratar. Claro. Do seu próprio jeito. Sim. Parece que vocês estão cobrando da gente até nesse momento, uma maturidade até no lidar com vocês. Maturidade, né? Vós acha? Eu percebo que o senhor pede assim da gente maturidade já. Para não vir como criança assim, achando que é anjo, que é demônio, mas que é um ser. Isso corresponde a uma maturidade da nossa parte, né? Sim. Claro. Nem temer, nem ficar lambendo. Porque se a pessoa falar que eu sou o diabo, o que ela tá vindo fazer então atrás do diabo? Não é? E se ela fala que eu sou anjo? E por que ela tá vindo atrás de anjo? Ela não precisa. Então, eu me defino como um ser. Certo. Sim. E é assim, né, moço? Tem muita gente que duvida. É? É porque, nossa, mas como assim um ser? Ou ela fala assim, né? A pessoa tem que ser muito doida, maluca, para falar com uma pessoa que ela não vê. Mas como que ela vai falar com uma pessoa que ela não vê? Você não pode ver, mas você sente. E o resultado depois? Não é? Deu resultado uma vez, o cara não duvida mais não. Ele vai vir falar com o diabo de novo. Vai. Vai. E do mesmo jeito que eu falo com um, eu falo com o outro. Eu não tenho esse negócio, moço. Que porque um é mais diferente do outro, eu não tenho isso. Demagogia, né? Porque senão eu não sou Exu. Não é Exu, olha lá. Imparcial, Exu é imparcial. O senhor trabalha para qual orixá? Eu trabalho com Ogum. Com algum? Não é Xangô, mas o senhor é justo de qualquer forma. Não é só porque é Xangô, né? Ogum também é bem justo. Sim, demais. Mas eu trabalho com Ogum. Certo. O senhor gostou que eu perguntei, né? Tem gente que não pergunta. O que vai falar? O seu orixá? Qual a ligação que o senhor tem com ele? O senhor trabalha na vibração dele, né? Ou seja, características próprias dessa vibração o senhor adquire para trabalhar. Sim. É assim. Estou no caminho certo. São coisas, vamos dizer assim, que eu ainda não posso falar muito sobre Estudos isso. específicos e aprofundados, né? Claro. Mas já tá bom, já aprendemos. Mas vai chegar um tempo, moço, que eu vou poder falar. É que ainda eu não posso. Tá certo. Mas vai chegar um tempo que eu vou poder falar. Vai poder falar. E aí eu vou voltar. Sim. Você já está até vendo lá no futuro. Isso é bom demais. E quem sabe às vezes eu posso falar mais aquilo que ficou a desejar, né? Porque o senhor deixa a desejar mesmo para a pessoa também se coçar. É porque o ser humano é curioso. Claro. Aprender a ter paciência. Moço, o ser humano é que com a tua paciência, ele nem sabe o grau de evolução que ele está indo. Nossa. Se ele souber o grau de evolução que ele vai, atuando a paciência, Ele se esforçaria mais. muito mais. Porque às vezes esperar 1 ou 2, 3 dias, para ele é ser paciente. Mas e a pessoa que espera 5, 6, 7 luas? Não é? E a pessoa que espera uma vida inteira, né? Para no final da vida acontecer o que ela quer. O senhor já viu desse? Já. Oh. E muito. E valeu a pena, né? Porque Valeu. ele conquistou a si mesmo. Que dinheiro não paga, né? Tá certo, seu capa preta. Foi muito enriquecedor esse nosso encontro, viu? Ô moço, eu que agradeço vós. E agradeço também
as energias desse casuar que fez com que eu me mantesse aqui, né? É. Claro. Porque eu dependo de alguém, como vós fala, para me sustentar aqui em terra. Sim. Claro. Então passa, seu capa preta, uma mensagem final. Para quem acompanhou a gente até agora, tem gente que está estudando só, mas tem gente que realmente está na religião, tem gente que é da outra religião e critica, mas vem assistir. Olha, moço, sabe que a única coisa que eu falo Fala. é que a pessoa ela vem a cultuar a paciência e o tempo. Porque esse é o lema que eu tenho comigo. Que às vezes a pessoa cultuando o tempo, ela mesma vai perguntar pro tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo vai responder para ela que é só ela ter paciência que o tempo dela vencer vem. Nossa. É isso que eu tenho para deixar aí para vós. Claro. Exu. Nossa. Maruí. Estou muito feliz, seu capa preta. Muito obrigado pelo encontro, pelo aprendizado. Eu que agradeço, viu, moço? Nossa. Tá certo. Eu não tenho muita coisa para falar. Que isso? Isso aí é Mas o pouco que eu tenho eu passei para vós. modéstia. Tá certo. Então tá bom, seu capa preta.